Fala moçada, estamos de novo, hoje aqui no ar-condicionado do nosso escritório. Eu estou aqui com meu amigo Olavo Tinoco. Tudo bem, Olavo Tinoco? Tudo ótimo. Eu com o Olavo Tinoco temos várias passagens, várias viagens, mas essas viagens que ele está fazendo agora, que pena que eu não estou, né? E o Olavo vai contar um pouco pra gente dessa oportunidade que ele está tendo de rodar os 5 continentes, visitando projetos e famílias do agro, num negócio incrível, através de uma ONG que é a Nuffield. E eu queria que você começasse falando da oportunidade, como surgiu esse negócio da Nuffield, para depois a gente contar já esse seu primeiro tour que você já rodou América do Sul, Estados Unidos, que já você conta. Tá. Conta da Nuffield aí. Bom, tudo bom, pessoal? Eu vou explicar mais ou menos como a Nuffield surgiu, que eu acho que é legal. Logo no final do pós-guerra, um cara chamado William Morris, que era um empreendedor britânico, ele veio do ramo automotivo. Ele tinha basicamente carros e tratores que ele desenvolveu na época. E com o intuito de aumentar a produção de alimentos na Inglaterra, ele começou a patrocinar alguns produtores rurais. Em 1947 foram os primeiros bolsistas. Legal. Para eles viajarem e trazer conhecimento de fora do país e aumentar a produção de alimentos na Inglaterra. Show. A ideia surgiu do próprio William Morris, que depois se tornou o Lord Nuffield, quando ele foi visitar o Henry Ford nos Estados Unidos. Então ele conheceu o Ford nos Estados Unidos, trouxe muita ideia do Ford para a Inglaterra e começou a aumentar a fábrica dele com isso. E hoje, como é que ficou modelado esse sistema de interação e de troca de conhecimento e agora você está participando? Tá, hoje em dia funciona, a ONG ela é muito forte nos países da Commonwealth, né, que são os países ligados ao Reino Unido, e ela começou, a partir de 2008, ela criou a Nuffield International, que seria o guarda-chuva de todos esses países, e aí bolsistas do mundo todo, de acordo, se tiver um investidor disposto a abrir uma bolsa, ele pode ser qualquer país. Esse ano, o Brasil, a gente iniciou as bolsas no Brasil em 2015 e esse ano, por exemplo, foi o primeiro bolsista do Chile. Legal. Então, hoje em dia funciona assim, uma empresa com o intuito de querer a pesquisa, de gerar conhecimento, ela abre uma bolsa e ela investe em um tema. Existem várias bolsas no mundo inteiro e no Brasil a gente varia de 2 a 3 bolsas por ano. Tá, então conta da sua bolsa, do seu tema, do seu patrocinador. Okay. 30 pratas de dólar você tem para torrar nesse tempo aí? Para poder viajar. E o programa, o meu é um fundo de investimento em terras no Brasil, que tem a sede nos Estados Unidos. Perfeito. Existe uma bolsa de um grupo de agroquímicos também no Brasil, e a outra bolsa é de um grupo de operação de terras aqui no Brasil que planta, que colhe. Que é onde você está? Não, o meu é o fundo internacional. O meu é o fundo de terras. Perfeito, ok. Que é uma bolsa, na verdade, que concorreu a pessoas dos Estados Unidos e do Chile também. Show de bola. E quem quiser procurar Nuffield, entra no site da Nuffield, que é NUFFILD, nuffield.com.br, que tem bastante explicações, porque o período de inscrição ele vai abrir agora, em junho, julho, ele abre para 2020, os bolsistas de 2020. Muito legal. E aí agora eu vou explicar como é que funciona o programa. Vai, conta aí. O programa, você se inscreve com um tema, que o meu tema, pela nossa história e por tudo de eu estar vivendo em casa o meu tema é sucessão familiar no agronegócio. Então, durante 2 anos, eu tenho 2019 e 2020 como bolsista da Nuffield, eu tenho que viajar 4 meses pelo mundo pesquisando o meu tema. Uhum. E a viagem é separada em 3 partes, como a gente já conversou lá, mas eu acho legal explicar. Tem a conferência de todos os bolsistas, que a gente ficou uma semana, todos os bolsistas reunidos, a gente fez vários exercícios de brainstorm, teve palestra de líderes do agronegócio mundial, e essa semana foi em Iowa, que é a conferência. Tá. Depois tem a primeira parte das viagens, que é essa que eu fiz América e Estados Unidos, foi a parte que é o GFP, que é o Globus Focal Program, que é 6 países em 6 semanas. Legal, então você já fez o primeiro tour que envolveu América e América do Sul, que nós vamos falar hoje, e a Europa, que a gente fala mais pra frente. Beleza. E depois dessa batalhada de viagens que eu fiz,
que ela é organizada pela Nuffield International e com a ajuda da Nuffield Austrália, que criou esse programa. Eu tenho 2 meses para mim fazer os meus estudos individuais. E aí quem controla tudo sou eu, inclusive o orçamento em relação ao dinheiro da bolsa. Positivo. Então você é como se fosse um gradativo. Você vai para a conferência que é tudo feito, aí depois você tem uma viagem que você tem que organizar algumas coisas, mas tá o esqueleto da viagem já está pré-feito. E agora tem a parte da viagem que eu tenho que organizar tudo. Legal. Então, o objetivo da Nuffield não é só você sobre o seu tema. É um desenvolvimento pessoal e de lideranças pro agronegócio do país. Entendi. Então, agora eu vou terminar, tenho 2 meses ainda para viajar. Para fazer isso aí. E aí me conta então dessa primeira parada sua na América do Norte e América do Sul. Na América do Norte, na verdade, você foi para os Estados Unidos para esse evento inicial que era com todo mundo. Isso, eu fui pro evento, aí depois de lá a gente foi para Washington, D.C., e a gente já deu uma rodada na Califórnia. Ah, muito bom. Então você já rodou propriedades, empresas familiares e conta pra gente nos Estados Unidos o que você viu de mais legal por enquanto. Foi interessante eu tive a oportunidade de isso em Iowa ainda, que a gente foi no prédio do Norman Borlaug, que ele cria o World Food Prize lá, que seria o Nobel da Agricultura. E a gente teve uma conferência com 4 secretários de Estado de Agronomia do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. E um dos temas que correu foi esse. E o que mais me chamou a atenção é que a ideia deles era cortar todos os impostos de transferência de terra para facilitar a sucessão. Olha. Porque eles estão com dificuldade de achar jovens para trabalhar. Porque como nos Estados Unidos o fazendeiro ele tá mais na operação, diferente do Brasil, ele tá em cima do trator, ele tá em cima da colhedora, ele tá plantando. O jovem às vezes não tem essa pegada de continuidade. De continuidade. Você vê, por exemplo, eu tive muito produtor de leite da Nova Zelândia, que eu acho que é um dos centros de referência de exportação. O cara tá lá na ordenha todo dia. O próprio, né? O próprio, não é o funcionário, é o dono que tá lá. Entendi. Mas explica melhor. Então, os Estados Unidos está disposto a cancelar impostos relacionados à transferência de gerações para fomentar dessa turma ficar mais. Isso. E aqui no Brasil, uma grande dificuldade, esse custo do imposto da transferência. Exato. Incrível. Muito bom. E, por exemplo, muita pesquisa do tipo da idade média do produtor rural. Eu acho que a idade média do produtor rural americano está girando entre 55 e 56 anos. É isso. Se você for pegar... Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Se você for pegar produtores de animal, de suíno, leite, a idade é um pouco mais alta ainda. Quem está ali nativa ainda. Chega perto dos 60 anos de idade. E o que acontece também é que a terra é muito cara, né? Tá. E também um pouco porque ele está lá e que não tem o jovem que quer entrar. E o principal motivo é esse hoje. É o principal motivo. E não tem a geração de baixo vindo e é uma dor deles. E uma coisa que eu vi também foi, por exemplo, isso foi os 2 estados que eu vi que estão tentando cortar o imposto foi Delaware e Iowa, que eles queriam cortar os impostos. Porque, por exemplo, a Pensilvânia foi um estado que a gente recebeu também, eles já não têm mais imposto. Não tem imposto sobre... Não tem. E a dificuldade deles agora é achar as pessoas. Então eles têm fomento junto com a Universidade da Pensilvânia, que ela tem programas dentro da universidade que qualquer pessoa pode entrar, que você trabalha em algumas fazendas. O programa hoje em dia está mais focado em fazendas de vegetais, que é batata, cebola e leite. O programa está nessas 2. Para o cara trabalhar, ele fica na fazenda de 1 a 2 anos, aí ele recebe um título de especialista em produção daquela área. E se a fazenda gostar, eles têm incentivos para que esse cara que passou lá como aprendiz possa comprar a fazenda da operação das pessoas que estão lá dentro, se não tiver nenhum sucessor de dentro da família. Nossa, cada dificuldade, como o negócio é diferente do Brasil, né? A necessidade, a dificuldade, a dor é totalmente diferente do nosso momento. Eu acho que você deve estar mais por dentro do que eu em relação ao preço de terra no Brasil, mas quanto deve estar valendo a média de 1 hectare no Brasil? Depende da região, mas põe aqui onde nós estamos, aqui 20 mil, 20 mil reais no hectare. Lá eles trabalham em $20 mil o acre. Nossa, é muito mais.
Um acre são 0,4 hectares. Um hectare tem 2,5 acres, mais ou menos. É isso aí. Pra você ver. Muito mais difícil ainda. Muito. Então tem muita oportunidade aqui ainda para preço de terra subir ao longo do tempo. Esse é para mostrar sua bota suja? Não, você veio da fazenda? Ele veio para mostrar. Veio da fazenda, atrasou na nossa gravação aqui, mas tudo mais estava trabalhando, estava lá, mas tudo bem, né? Vai perto. E eu acho que outra coisa legal dessa viagem, que foi uma das coisas que mais marcou, logo depois a gente foi para Califórnia, né? Porque em Washington a gente foi muito mais para ver a parte mais política das organizações, de como é gerado dinheiro para sociedades que fomentam a agricultura. O lobby lá é legalizado, então é muito forte. Eles falam, a gente faz lobby para nossa organização, eles não têm medo de falar isso. De lobby mesmo como uma palavra normal, não é uma palavra demoníaca que a gente tem aqui que tipo, é ligada à corrupção no Brasil, mas a gente teve com pessoas da avicultura, de peixe, de suíno, daí tem a associação que eles chamam de Farm Bureau, que é uma associação que engloba todos os agricultores. Então, sabia, a gente tem uma dificuldade de fazer essa união, né, de produtor rural aí, né? E todas essas associações é dinheiro de produtor. Os próprios põem dinheiro. Pô, vou até fazer uma parte, né? Que a gente tem, por exemplo, o GPB, né, o Grupo Pecuário Brasil aí, que o Júnior Furlan lidera, e ele me falou um dia a dificuldade de trazer receita para um grupo desse, que tem lá milhares de pecuaristas juntos, né, unidos, mas na hora de botar a grana, a turma não avança. E você está me falando um negócio que é totalmente diferente. As associações, que todo mundo põe grana e são muito fortes. São fortes. E, por exemplo, eu não tenho muita experiência de como é o dinheiro, eu não lembro muito bem aqui de cabeça, mas eu sei que, por exemplo, é mais ou menos assim, cada boi abatido vai $1 do boi abatido vai para a associação. É mais uma coisa desse tipo assim. Que já é pré-alinhado. Tá bom, agora me conta um pouco da América do Sul, que nós conversamos um pouco quando você estava na Argentina, no Chile. Isso. E você visitou uns projetos super legais de interação de produtor rural. Então me conta um pouco a hora que você estava já depois dos Estados Unidos, na América do Sul, o que você fez, o que você viu aí nessa rodada? Eu só vou contar um pedacinho para poder fazer o link de um negócio que eu quero contar que é bem interessante, que a gente foi para Califórnia, né? E o problema da Califórnia hoje é água. É água. Uma coisa que eu não sabia é que na Califórnia você não tem regulamentação para furar um poço. O único impedimento para furar um poço na Califórnia é o monetário. Que gira em torno de $1 milhão para você furar um poço artesiano na Califórnia. Até sair água? Até sair água. Eles são, acho que você tem que furar 300, 400 metros, é um negócio meio absurdo para poder chegar à água. Só que não tinha regulamentação. Porque eles têm água do degelo, né, que vem pelos canais, porque a Califórnia é o Vale Central. Então eles estavam desesperados que o governo agora ia começar a regulamentar o uso da água subterrânea. Entendi. Porque o uso estava tão intenso que começou a literalmente baixar o nível do solo. Porque era um solo argiloso. Do lençol freático? Não, do lençol freático e do próprio solo, que começou a sedimentar. Teve lugares que desceu 30 pés. Porque o lençol freático está lá 300, 400 metros. E vai descendo e isso sedimentou a argila. Mas o interessante é que problema de água na Califórnia, certo? Descemos para a Argentina. Com o governo Kirchner, durante muitos anos eles taxaram muitas exportações. E o que ficou viável foi só plantar soja para o produtor argentino. E a soja consome relativamente pouca água. E aí eles deixavam o solo nu durante muito tempo. E o que aconteceu? Como não tinha vegetação para ter o ciclo de água, e eles só plantavam soja, o lençol freático começou a subir. Então, 2 lugares, 2 semanas de diferença, o mesmo problema era a água, só que completamente oposto. Um faltava e o outro estava sobrando. E sobrava. E aí eles estavam utilizando culturas de cobertura, que aqui no Brasil é muito difundido já, eu até achava estranho. Eles contando com uma super novidade, eles plantar gramínea entre as rotações de cultura, e o pessoal da Austrália, Nova Zelândia, Europa, tipo, fascinado com aquilo. Eu falava, pessoal, é novidade mesmo essa? Essa hora que a gente vê que a gente tá bem avançado nesse ponto, né? Entrando no assunto, a primeira fazenda que a gente foi na Argentina, que estava tendo esse problema muito forte de água, de excesso de água, era de 3 irmãs, uma propriedade grande, em torno de 7 mil hectares, era grande para médio.
e que foi a primeira sucessão da família. Tá. Porque 4 gerações anteriores tiveram só filho único e homens. Teve o fundador que comprou, teve mais um, esse cara teve filho único, elas eram a 4ª geração, perdão. Tá. E todas trabalhavam com os maridos. Os maridos entraram no negócio. Foi uma coisa que me chamou a atenção, Daniel, que várias famílias desse tour que eu fiz, o genro entrou na propriedade da mulher. Nesse que caso, é uma coisa que é um pouco, que você vê no Brasil, é um pouco meio... um pouco de barreira aqui, velado. Né? Mas nesse caso é porque não tinha uma figura masculina para tocar também? Não, foi porque o pai incentivou. O pai delas incentivou porque era um negócio grande e que a gente precisava de pessoas de confiança para trabalhar. Na Argentina... Mais gente. Eles sempre brincam, eles brincaram muito na Argentina, que a cada 10 anos a gente tem uma crise. Mas aqui no Brasil você pode achar que não, mas tem. Mas tem também. Não sei se tão grave como lá, mas enfim. E aí, muito parecido com o Brasil, juros altos, eles não conseguem financiar muita coisa. Dá uma adiantada, juros na Inglaterra para o agricultor é 2% ao ano. E a Argentina está 50% ao ano. É um absurdo. E aí, outra propriedade bem legal que a gente visitou na Argentina foi de um cara só, ele tocava sozinho. Ele fez uns canais vegetados que eu nunca tinha visto. Ele fez em vez de fazer cobertura, ele estava usando esses canais vegetados para drenar a água. Em vez de usar aqueles canais profundos, ele fez um canal bem suave e mantinha vegetado. E só com desnível mínimo. Esse cara, ele é o diretor do CREA, que é aquela associação que eu te falei de produtores, que eu já explico como é que é. Mas a história dele é bem interessante, que o Michael, o nome dele, ele é de família britânica, origem britânica, mas refugiados da, acho que Segunda Guerra, Primeira Guerra Mundial, foram para a Argentina. Quando ele estava no 2º ano de faculdade, o pai dele faleceu. E aí, o pai faleceu, aquele choque, né? O CREA, que é a Associação de Produtores, ele é um sistema de consultoria. E aí o conselho do CREA falou assim para a mãe do Michael: a pior coisa que você pode fazer agora é trazer seu filho de volta. Investe seu tempo na formação do seu filho. Aí o Michael continuou, a mãe dele tocou até o... Trazer o pai de volta. Trazer o filho de volta. A pior coisa que você pode fazer é trazer o filho de volta. Você toca a fazenda com a nossa ajuda e deixa ele se formar. Ah, perfeito, tá, entendi. Porque a ideia, tipo, no desespero ali, era o Michael parar a faculdade, no 2º ano de agronomia, e falar: não, velho, você vem tocar e a gente se vira. Entendi. O CREA, que é a Associação de Produtores, falou: não, você não vai... Não, a gente te ajuda com a consultoria, deixa o seu filho terminar de estudar. Investe na carreira do seu filho, que é o melhor investimento que você pode fazer para a fazenda. Legal, incrível. Você vê, se tivesse tipo de iniciativa aqui... E hoje é ele que toca. Tá, e agora é ele que toca, já passou um tempo. E o CREA é aquele mesmo grupo que você me contou lá, que são cada conjunto de fazendas que interagem? Isso, o CREA, ele funciona assim, eu não lembro muito bem a sigla, porque é sigla em espanhol, mas é Conselho Regional de Experimentação Agrícola. É mais ou menos isso. Então são grupos de produtores rurais que se unem por conta de uma entidade que junta eles na mesma região, com a mesma atuação, e eles se interagem para buscar melhoria, para minimizar erro e assim por diante. Então conta mais isso aí, porque é muito legal e a gente está fazendo um programa muito semelhante com isso agora. Ele é realmente fascinante e como eles como conseguiu fazer um negócio tão legal. O CREA, ele funciona assim, são de 8 a 12 produtores, eles têm que ser parecidos. Tipo, geralmente são produtores de soja, produtores de grãos ou pecuaristas, que se formam um grupo regional. Eles tentam fazer um grupo num raio de 50 e 60 quilômetros, mas algumas províncias, por exemplo a Patagônia, é praticamente impossível fazer isso. Então às vezes eles, de 100 a 200, eles também fazem, também para facilitar o encontro desses caras fisicamente. E como é que funciona? Eles no máximo 12, porque eles querem um encontro por mês. Okay. E assim, cada produtor rural é responsável por um encontro desses. Você recebe a pessoa na sua fazenda uma vez por ano, abre o seu negócio, explana e depois ouve os feedbacks. Isso. E é legal que eles geralmente tentam focar em uma dor da pessoa por ano. Você vai lá, faz uma apresentação, geralmente a primeira parte da manhã
é o cara explicando a dor dele. É o que tá mais pegando no Isso. negócio dele naquele momento. E aí depois, a segunda parte da manhã é uma discussão com o produtor, o dono da fazenda dentro da roda. E aí à tarde ele sai. Ele sai e aí os outros 11, por exemplo, vão ficar lá discutindo o negócio do cara para dar uma solução para ele. Tá. E aí depois que eles terminam a discussão e encontram algumas soluções ou uma solução principal, o cara retorna, o produtor rural retorna. Para receber o feedback. Retorna, e aí que é interessante, ele não pode contestar. Isso é legal. E até comparar aqui no Brasil, né? Ele não pode contestar. Desculpa. Eu só ia fazer essa parte, que é o seguinte: aqui no Brasil a gente já tem uma dificuldade muito grande de produtor rural discutir e abrir seu negócio. Então você está falando que é um grupo que abre seu negócio para um outro grupo. E depois esse grupo se junta para tentar ajudá-lo, e a hora que ele volta, ele não pode optar, ele tem que abrir o peito e ouvir, e deixar entrar. Né? Isso eu acho que é o pulo do gato, porque quando você não está contestando, eu fiz isso mais por conta daquilo, eu só faço isso porque aconteceu isso. Quando você tira isso da frente, que você deixa a coisa entrar, você vai ouvir, incorporar, e depois você, provavelmente algumas coisas daquelas, você vai acatar, e isso que vai fazer seu negócio evoluir. Muito legal. A única coisa que você pode falar, que o cara não pode falar nada, é ele falar: desculpa, eu não entendi, você pode repetir? A única palavra. É a única coisa que ele pode falar. E o CREA, você paga uma taxa anual de acordo com o tamanho da sua propriedade. Tá, para esse conselho. Para esse conselho. E tem brasileiro, né, já pensa assim: mas não precisa do CREA para fazer isso. Não precisa de uma associação, é só eu juntar 12 amigos meus que é produtor e a gente organiza. O CREA, ele entra onde? Tem um consultor técnico de escolha do grupo. Certo. Por exemplo, vocês nomeiam um consultor técnico. Um mentor ali que vai coordenar a operação. O grupo vai pagar o salário dele. Joia. E esse cara vai visitar todas as fazendas todo mês. Ele vai nas fazendas todos os meses. Acompanhar. Isso, acompanha. Ele recebe um treinamento da associação. Ele acompanha todas as fazendas todo mês. E ele é o cara que faz mais o feedback com a associação. Por exemplo, a associação tem um amparo muito grande jurídico e tributário dentro do escritório deles. Da associação. Então, se um fazendeiro tem alguma dor, que alguma coisa, ele atinge. Tá. Então, isso que ele paga por mês para estar nesse grupo, ele tem o suporte de uma pessoa que não é o mentor, mas é o coordenador, que visita, entende todos os projetos, e também dá a demanda que a associação também dá suporte jurídico, além da parte técnica e sei lá. Até porque se o produtor, se o fazendeiro faz o encontro dele, recebe feedback e não toma nenhuma atitude, é responsabilidade desse consultor técnico, num próximo encontro, notificar o conselho que o cara não está fazendo nada. Perfeito. E se ele não faz nada durante 2 anos, ele é mandado embora. E você tem ideia, claro que deve ter portes diferentes, né, de grupos, assim, de quanto custa para um produtor rural por ano esse programa? Eu acho que é em torno de $1 por hectare que você possui. Beleza. Muito legal. E depois, no Chile foi legal também? Foi tomar vinho lá? O que você foi fazer na Argentina? Tentamos tomar vinho, tomamos, mas não em vinícola. Que eu queria. O Chile é um negócio impressionante, realmente, como eles são focados em livre mercado, em exportação. Que é uma coisa que a gente não nota aqui no Brasil, porque a gente tem 220 milhões de habitantes na nossa nação. O mercado interno então, ajuda demais. Ajuda o mercado muito forte. Mas aí quando você convive com pessoas, por exemplo, da Holanda, da Nova Zelândia, que tem 4 milhões de habitantes, que é tipo 20% de São Paulo, é um negócio do estado de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Da cidade de São Paulo. Ou o Chile, que tem 18 milhões de habitantes, que é uma tripinha na América. A importância que eles dão para o mercado externo. Que a única maneira deles desenvolver a agricultura ou a indústria deles é através da exportação. Entendi. O primeiro país, toda vez que a gente foi conversar com alguma associação no Chile, eles falavam: nós temos acesso a 80% do mercado do mundo com acordos. Nós somos o primeiro país a fazer acordo com a China, acordo comercial com a China. Sabe, muita das 20 maiores economias, nós temos acordo comercial com 18. Sabe, eles sempre fomentando que, o Chile tem
Ele precisa daquilo para sobrevivência. E, por exemplo, no meu grupo, o GFP, que é essa parte que eu fiz, que é as 6 semanas em 6 países, você viaja com um grupo de até 10 pessoas. O meu tinha 8. E tinha um produtor de cereja da Tasmânia, que era um garoto mais ou menos da minha idade. E ele foi para o Chile com o intuito de aprender a qualidade da pós-colheita do Chile. Okay. Principalmente de cereja, porque o Chile faz um produto de extrema qualidade, que dura, que vai para a China, né? Vai para a China de navio. E chega lá com qualidade. Então é um produto barato, de qualidade e chega a um preço baixo. Tá. Essa questão de buscar estratégia para acordo, para expansão, no caso deles até para conseguir sobreviver da produção deles, não tem demanda interna. Mas no Brasil, essa não necessidade ou essa menor necessidade deixa a gente muito aquém de acordos comerciais, de trabalhar esse tipo de coisa, porque o mercado interno é muito grande e todo mundo acha que não precisa e afeta pouco. Então acho que essa é uma sacada boa para a turma pensar e vislumbrar. E até te falando, eu tenho um amigo novo, recente, formado em Harvard, e outro dia a gente estava discutindo sobre internacionalização de empresas agro-brasileiras. E é incrível como ele fala que existe essa necessidade, essa demanda do mundo para alimentos no Brasil. Então, hoje eu fico com a impressão que tem muita gente, mais gente até do que deveria, querendo que o brasileiro se formalize. A gente fala muito desse modelo de governança, de perfil de gestão de fazendas, para investir no Brasil, pensando na demanda de alimentos lá. O mundo árabe é um exemplo desse, né? Que eles têm essa questão da segurança alimentar, e eles querem acordos comerciais para dar segurança de longo prazo de produção de alimentos, e não sei se nós estamos tão focados nisso do jeito que deveríamos, mas enfim. Era uma coisa que a gente vê nas viagens, né? Quando o pessoal perguntava, você de onde você é? Ah, sou do Brasil. Eu tentei trabalhar com brasileiro, com fazer exportação, mas é muito imposto, não inviabiliza. Muito imposto também, além de tudo. Bom. Só para terminar, a última propriedade que a gente visitou no Chile, que foi interessantíssima, que é um grupo familiar também. Terceira geração, a terceira geração está entrando agora. Fundada por um pai, 2 filhos, e aí está entrando, terceira geração, entrou um de cada lado. Entrou um filho do cara o cara que cuidava das finanças, entrou o filho dele. E o cara que cuidava da operação, entrou o genro. Okay. Porque como é que foi a necessidade? Esse cara que é o filho, trabalhava em Santiago no mercado financeiro, falou: pai, quero voltar, quero trabalhar com vocês. Daí o pai falou: preciso conversar com meu irmão. Aí, beleza. Aí os dois irmãos mais velhos conversaram e falaram assim: meu filho vai entrar, quem que você quer colocar na operação? Ele falou: minha filha não quer, meu filho é médico, trabalha em Santiago, não quer vir, meu genro está aqui para vir, então eu vou colocar meu genro. O genro dele entrou. E a hora que essas pessoas definem desse jeito, o genro é qualificado ou não necessariamente qualificado, eles não têm essa barreira que tem no Brasil muitas vezes de colocar as pessoas que não são da família, porque você está falando da Argentina, você está falando não só, né, do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos, que esse tipo de barreira parece que não existe fora, e aqui a gente tem a impressão que tem muito. Tem assim do Augustinho, né, da grande família, né? Vem Agostinho aqui encostar aqui. Agostinho Carrara. E por que você acha que lá não tem essa situação? Ou essa crítica, ou esse receio, pelo menos? Olha, eu não sei. Uma coisa que eu vejo que, como é um negócio, às vezes eles tratam a fazenda como um negócio familiar, não é como uma fazenda simplesmente. Eles separavam a fazenda do negócio, do agronegócio, meio que aquela coisa do bucólico da fazenda, da casinha vermelha, das ovelhinhas. Eles separavam um pouco disso do negócio. Tá. Então eu acho que quando entra a operação, eles querem pessoas de confiança, principalmente pelo fator, acho que, de mão de obra ser cara. Também pode ser um fator. Se contratar um cara de confiança, qualificado, às vezes com um genro é mais... Faz mais sentido, e tá ali e pode aprender. E isso que eles... Uma coisa que eles batiam, aprende no negócio. Que é uma coisa que eu achei até estranho, porque eu nunca
Entendi. Vem sabendo, não, aprende aqui e tá tudo certo. Eu gosto mais de você ser confiável e aqui a gente vai ajudar a te formar. Isso. É o mesmo caso do menino, do garoto lá, que a turma segurou para ele terminar. Não, é o caso contrário, né? Da formação do garoto. Que falou, isso que é um negócio interessante da viagem, que você vê coisas completamente opostas, que nem essa que você levantou, e as duas deram certo. Não tem regra, esse é um lado bom. Quando a gente lida com família, com negócio agro, não tem receita de bolo, não tem o que é certo. Não é certo não ter pessoas, né, de fora da família também. Pode ser com genro, pode ser sem genro, pode ser com menina, pode ser com mais velho, pode ser com diferentes gerações, pode ser com gestor executivo de fora. Você só tem que criar um modelo que funcione para você, com regras, com a leitura do momento, seria uma leitura boa da situação e falar onde vocês querem chegar. Tipo, onde... Esse é um ponto importante que às vezes a gente esquece, né? Onde quer chegar, que objetivos a gente busca, então quem vai estar aqui para chegar daqui lá. E, por exemplo, essa família, eles têm uma gama muito grande de produtos dentro da fazenda, que é uma coisa que me dá um pouco de medo. A diversificação extrema. Eles têm pera, maçã, meu Deus, como é que chama? Avelã, cereja, mirtilo, cebola, batata, e produzem cereais de inverno. E beterraba açucareira. E vai tudo para fora. Muito disso tudo para fora. Tudo para fora. Fruta 100% de exportação. Para você ter uma ideia, eles têm talhão. Esse talhão aqui é uma variedade que vai para os Estados Unidos. Esse talhão é uma variedade que vai para a Europa. Eles plantam de acordo com o mercado externo. Legal isso. Então, talvez outra sacada aí, essa moçada do agro que está aí, se você botar um olho em comércio internacional, em comércio exterior, vislumbrando o futuro de você, do seu negócio no Brasil, acho que é uma boa sacada aí, um bom olho. Claro que a gente fica muito vinculado com commodities, né? Com soja, com boi, né? Com carne, só. Com volume só, né? Mas tem muito mais o que fazer. Mas tá bom, eu acho que para essa primeira nossa conversa foi bem legal, o Olavo abriu bastante coisa. E para não deixar também a turma achar que não vai ter mais coisa, tem muito mais coisa e já na próxima conversa nós vamos falar com ele sobre o seu passeio pela Europa. Sei que você foi para Roma, foi para Londres, comeu lá muita coisa boa, passeou em lugares incríveis e viu famílias com negócios de alguns séculos rodando bem. Então é isso que nós vamos falar na próxima, mas por enquanto valeu, obrigado. Eu que agradeço. Da próxima vez você vem com a bota limpa, tá? Porque senão vai sujar meu escritório aqui ou a gente vai passear. Dá pra ver o rastro daqui. Dá pra ver o rastro, depois vou ter trabalho aqui. Mas obrigado pela visita. Eu que agradeço. Valeu, garoto. Falou, pessoal. Até mais. Valeu, até a próxima.